Uma boa noite e que a Shalom do Eterno esteja presente em cada coração nesta noite. Graças ao Pai Todo-Poderoso, ao Eterno, nosso Criador, aqui estamos mais uma vez com a oportunidade que o Eterno nos concede de orar juntos e de transmitir uma palavra ao coração daqueles que creem e que necessitam desta palavra. Estamos alegres, estamos felizes por tudo aquilo que de bom o Eterno tem feito na nossa vida. Apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas, nós devemos sempre ser gratos e sempre engrandecer o nome do Eterno em todos os momentos da nossa vida. Hoje eu quero transmitir uma mensagem de maneira breve ao coração dos amados e queridos irmãos, que se encontra na carta que o apóstolo, o emissário Shaul, que conhecemos como o apóstolo Paulo, escreveu para o povo da cidade de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses, a segunda epístola que ele escreveu. No capítulo 2, no versículo 9, nós vamos estar fazendo esta leitura. Graças ao Pai Celeste, ao Eterno, ao nosso Senhor Adonai, por estarmos juntos e por poder comentar da palavra dele nesta noite. Eu quero estar falando sobre uma coisa muito importante. Eu quero estar falando sobre um tema que muitas pessoas falam, mas eu tenho percebido que pouco tem se falado sobre esse tema. Nós vamos estar lendo aqui, 2 Tessalonicenses 2, a partir do versos 9. Quando este homem que invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Ele capacitará a enganar de todas as formas ímpias os que rumam à destruição, porque não receberam o amor pela verdade, que poderia salvá-los. Esta é a razão pela qual Deus os faz desviar, para que creiam na mentira. O resultado será que todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na impiedade, serão condenados. Nós, porém, devemos continuar a agradecer a Deus sempre, irmãos amados do Senhor, porque Ele nos escolheu como primeiros frutos para a libertação, dando-lhe a santidade originada pelo Espírito e pela fidelidade procedente da verdade. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Eu quero fazer uma configuração aqui bem rapidinho para que não haja intromissões, interferências durante a nossa transmissão. Tudo bem, ok? Tudo certinho? Vamos voltar, vamos retomar. Queridos, nessa semana inteira eu tenho pensado muito em muitas coisas. E tenho buscado um tema da parte do Eterno para poder trazer nesta noite. Estive buscando, assim como eu faço sempre, em todas as vezes é que eu vou levar uma mensagem aqui através das redes sociais, e não somente através das redes sociais. Quando sou convidado a ir a algum local, levar uma mensagem, eu sempre antes eu faço assim, oro e fico meditando e pedindo ao Eterno que me dirija e coloque algo na minha mente, no meu coração. O texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto em que o apóstolo Shaul, conhecido como apóstolo Paulo, ele quis trazer um esclarecimento e uma exortação mais forte, mais veemente aos irmãos
convertidos à fé ali na Tessálica, aos Tessalonicenses. E aqui, meus queridos, ele fala de uma coisa que é muito importante, que todos os servos do Eterno, todas as pessoas que o Eterno desperta para poder ensinar a sua palavra, para poder instruir a outras pessoas, deveriam falar e falar com mais ênfase. Aqui ele fala sobre uma das ferramentas preferidas, prediletas, que Hassatam, ou seja, o diabo, Satanás, ele usa. E qual é esta ferramenta? Queridos, ferramentas sempre existiram, existem e sempre haverão de existir em cima desta terra. Todo trabalhador, toda pessoa que executa algum tipo de obra, ela necessita de ferramentas. Todo operário, todo obreiro, todo profissional, ele necessita de ferramentas para executar a sua obra. Hassatam, seus emissários, os Shedim, também se utilizam porque eles estão empenhados em uma má obra. Eles têm a missão, conforme Yeshua ensinou, de roubar, matar e destruir. Esta é a tríplice má obra que Hassatam e os seus emissários vieram fazer. E com a permissão do Eterno, é lógico, porque sem a permissão do Eterno, nada, nem ninguém pode agir, pode operar e pode fazer nada. Então, queridos, aqui o apóstolo Shaul, ele vem falando sobre um homem que haverá de aparecer, um personagem que haverá de entrar no mundo para trazer o grande engano, para enganar de uma forma muito forte, muito profunda a humanidade. Este homem é conhecido no mundo cristão como o anticristo, mas os judeus messiânicos o chamam de o anti-Mashiach, aquele que é contra o Messias, aquele que é contra a obra de Yeshua, aquele que é contra aquilo que o Eterno enviou o seu Filho amado, Yeshua HaMashiach, para fazer em cima desta terra. Para ser mais preciso, ele é o imitador perfeito de Yeshua. Portanto, que ele vai enganar a muitos usando esta artimanha, este artifício. Ele vai imitar Yeshua. Ele se passará pelo verdadeiro Messias. Ele vestirá uma falsa roupagem de Messias e ele vai enganar a muitos. Então, este personagem no meio cristão, para você que é cristão e me assiste, ele é chamado de anticristo. Mas para nós que temos a fé judaico-messiânica, ele é chamado de o anti-Mashiach. É o mesmo personagem, só que com nomes e formas de tratamento diferente para o mesmo personagem. Então, queridos, uma coisa interessante é a seguinte, que ele ainda não apareceu, se bem que ele pode estar presente em qualquer lugar neste mundo. Ele pode estar presente neste momento em qualquer país, em qualquer lugar deste mundo. A gente vê muitas conjecturas a respeito de quem será este personagem. Uns dizem
que será um político, outros acham que será um líder religioso da maior da maior religião que existe aí neste mundo. Outros dizem que esse personagem, ele não é uma pessoa, ele representa, ele é uma força operante no mundo, mas que ele não é uma pessoa, ele não é uma personalidade. Bom, eu acredito que ele será um personagem, sim. Ele não será um reino apenas. Ele é uma pessoa, ele é um personagem, ele é uma personalidade que tem um suposto, entre aspas, reino, que virá para reinar de alguma forma. Terá um reino, entre aspas. Então, queridos, aqui a figura deste personagem é evocada para alerta aos Tessalonicenses daquelas épocas e que serviu também de alerta para os irmãos na fé, na emuná, de eras vindouras, dos quais eu e você que está assistindo essa mensagem somos um. Então, meus queridos e amados irmãos, o apóstolo, então, o emissário de Yeshua, Shaul Hashalia, o emissário, ele fala para o pessoal ali, os irmãos na emuná, os tessalonicenses de Tessálica, ali. Ele fala para eles sobre o modus operandi deste personagem. E ele fala aqui, meus irmãos, o seguinte: quando este homem que invalida a Torá, uma dos ataques dele, das formas dele trabalhar é invalidando a Torá, que é os ensinamentos do Eterno. São as doutrinas puras, sãs do Eterno. São as instruções que o Eterno, o Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, deixou escrita para nós dentro da Bíblia Sagrada. Então, queridos, este personagem, ele vai trabalhar assim, tentando invalidar a Torá, tentando anular ela, lançando dúvida sobre ela, e levando pessoas a descrer e a viver contra a Torá, ou seja, os ensinos do Eterno, os ensinos do Pai, as instruções dele para as nossas vidas. Então, meus queridos e amados irmãos, a palavra do Eterno nos exortar a este respeito, ela nos instruir a este respeito. E é bom, irmãos, nós ficarmos sempre atentos. Por quê? Porque este personagem ainda não se manifestou, embora, conforme eu já disse aqui, ele possa estar presente em cima desta terra, neste mundo. O espírito dele já opera em cima desta terra desde quando o Eterno criou o primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Havá. Aquele espírito que se moveu ali no Éden para poder levar Adão e Havá, Adão e Eva, a transgredir as instruções do Eterno, já era este mesmo espírito que vai operar através desse personagem posteriormente. A epístola que o apóstolo, um outro emissário, Yohanan, que conhecemos como apóstolo João, ele escreveu em um determinado trecho dessa sua primeira epístola, se não me engano, eu acho que é o capítulo 3, fala
que o espírito do anti-Mashiach já está presente no mundo, atuando no mundo. Então, queridos, embora este personagem não esteja visivelmente declarado explicitamente no mundo, ele pode estar oculto em algum lugar, ele pode estar vivo, já pode até ser conhecido, mas ele ainda não se manifestou. Embora isso ainda não tenha acontecido, eu quero dizer para você que está me assistindo, que o espírito dele, o espírito que operará por intermédio dele, já está presente e operando no mundo há séculos e séculos. E qual é a armadilha predileta, a arma predileta dele? O engano. O engano. O engano, irmãos, é uma arma terrível, porque todo engano é operado às ocultas. Ninguém engana o próximo explicitamente. Todo engano só pode ser eficaz se feito no silêncio, na calada da noite, do oculto, do escondido, debaixo de muita mentira, debaixo de muita cautela, debaixo de muitos disfarces. Então, meus irmãos, esta é uma ferramenta terrível. Esta é uma ferramenta perigosíssima. Esta é uma ferramenta, irmãos, com a qual nós devemos ter muito cuidado. E a necessidade de comunhão com o Eterno, de discernimento de espírito, de estar alerta, de luz das Escrituras é muito grande. Para quê? Para que nós não venhamos a cair no engano. Para que nós não venhamos a cair nesta armadilha. Para que nós não venhamos, meus queridos e amados irmãos, a sofrer com as consequências do engano. E como é ruim, meus queridos irmãos, ser enganado. Como é ruim perceber que fomos enganados. E como que a humanidade, irmãos, como que as pessoas têm sido enganadas pelas religiões, pelas mentiras pregadas em muitos locais, em muitos recintos, com as mentiras colocadas, até mesmo, meus queridos e amados irmãos, de forma sutil, de forma muito disfarçada, dentro da própria Escritura, através de traduções. Porque, meu amado e querido irmão, às vezes você fala assim, não, mas você não pode dizer isso, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é mesmo. Não sou contra a Bíblia. Quem sou eu para dizer que esta palavra, esta Bíblia, que ela não é a palavra do Eterno? Mas o que eu quero, irmão, dizer é que existem muitas coisas que foram colocadas aqui, principalmente nas traduções que nós temos aí nas nossas mãos, vinda por João Ferreira de Almeida, que era o que? Um padre, né? Que era um padre que colocou ali muitas coisas do seu próprio conceito, da sua própria fruto da sua cosmovisão, da sua filosofia religiosa, da sua cultura, do seu modo de enxergar o mundo espiritual, a sua forma religiosa, muito da sua cultura e forma até mesmo literária. Muitas dessas coisas veio parar nas nossas mãos por intermédio da tradução, de traduções e retraduções feitas
por várias sociedades, várias pessoas no decorrer dos séculos. Um exemplo disso, irmão, está em Romanos 10, 4, aonde a palavra do Eterno está escrito o seguinte: toda a Bíblia cristã, João Ferreira de Almeida, a grande maioria delas que você pegar, vai estar escrito lá assim: porque Cristo é o fim da lei. Quando você lê isso, Cristo é o fim da lei, o que você deduz? Deduzimos, por esta leitura desta tradução, que com a chegada de Cristo, né, conforme os cristãos o chamam, com a chegada de Yeshua, finda-se a lei, termina a lei, cessa a lei. Todo mundo vai chegar a esta mesma conclusão lendo esta tradução. Mas quando você pega a Bíblia, por exemplo, esta aqui, Bíblia Judaica Completa, e outras Bíblias que procuram ser fiel à língua mãe original, sem de forma nenhuma entrar em conflito com a língua mãe, com a fé original, a fé hebraica, aí você vê que aonde está o erro? Aí você vê que a coisa não é bem assim. Esta Bíblia aqui, meus queridos irmãos, eu estou só dando um exemplo de engano. Em Romanos 10,4 ela diz assim: porque a finalidade da Torá é o Mashiach. Então olha bem que diferença. O fim da lei é Cristo e a finalidade da Torá é o Mashiach. Então olha que diferença. Sabe por quê? Porque traduziram do grego telos. E essa palavra, ela quer dizer não fim de acabar, de findar, mas finalidade. Essa mesma palavra, telos, aparece dentro da epístola que o apóstolo Kefa, Pedro, capítulo 1, versos 9, ele escreve. E ele fala sobre o fim da nossa fé, a salvação e conservação das nossas almas. Então, Yeshua é o fim da fé? A vinda dele é o fim da fé? Não. A vinda dele, irmãos, é a finalidade da fé. Dentro de Romanos 10,4, a vinda dele não traz fim para a Torá, mas a vinda dele é a finalidade pela qual nos foi outorgada a Torá. Nos foi entregue a Torá, que não acabou, que ainda está em vigor. Por quê? Porque ele mesmo viveu a Torá e ele mesmo disse que ela nunca passaria. Em Mateus 5, a partir do versículo 16 ao 18. Então, queridos, vamos voltar aqui ao tema central, engano. Se você pegar uma Bíblia, a Bíblia de Jerusalém, as primeiras edições dela, as edições mais antigas, até essas menos atuais ainda tem, e você abrir ela em Mateus, capítulo 28, o versículo 19, você vai ver lá a fórmula que as igrejas cristãs usam para o batismo. Ide, portanto, ensinando-os todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não é assim? É assim que está nas Bíblias. Mas aí, se você for ver a nota de rodapé
da produção, da editora, dos editores, daquela Bíblia que é uma Bíblia católica, apostólica, romana, lá está escrito: nos manuscritos antigos não se encontra a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Encontra-se apenas, inicialmente, em nome de Yeshua, ou em nome de Jesus, conforme os cristãos dizem. Isso se deve ao fato, lá está escrito assim, irmãos, de a igreja ter acrescentado essa fórmula posteriormente. Leia na Bíblia de Jerusalém para você ver que isso não é palavra minha. Nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Então, o que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que está me assistindo e que vai me assistir, que a fórmula de batismo real, verdadeira, que foi ensinada por Yeshua e que foi praticada pelos talmidim, discípulos, é em nome de Yeshua. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito. É somente em nome de Yeshua. E não é Jesus também não, viu, irmão? Por quê? Porque nenhum dos talmidim, dos apóstolos, dos emissários, ouviu esta pronúncia do nome do Salvador. Nenhum deles, eles todos morreram sem saber que um dia o mestre deles, que eles conheciam como Yeshua, seria chamado de Jesus. Então, a fórmula real, original, verdadeira do batismo é em nome de Yeshua. Nem em nome de Jesus não é. Por quê? Porque Jesus não é o nome verdadeiro do Salvador. Jesus é um nome inventado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não é o nome do Filho de Deus verdadeiro. O nome dele é Yeshua. Foi achado lá em Israel uma pedra que estava em um túmulo. E nesta pedra estava escrito: aqui jaz Yaakov, irmão de Yeshua. Sabe quem era Yaakov? Era Tiago, um dos irmãos de Yeshua. Então, essa pedra está no Museu de Jerusalém. Para quem quiser ir, se você não tem condição de ir lá ver, procura na internet, você vai ver aí falar dessa pedra. É a prova concreta de que o nome dele não é Jesus, não é Yahusha, não é Yahushua, não é Cristo e muito menos Jesus. O nome dele é Yeshua. E nome é uma coisa, não quer nome em todo lugar. Hein? Eu chamo Rodrigo. Se eu for lá para os Estados Unidos agora, como que eles vão me chamar lá? Rodrigo. Se eu for lá para a China, Rodrigo. Se eu for lá para a Índia, Rodrigo. Se um chinês vier para o Brasil, né, ele tem lá o nome de Tacaroco sai lá da China, vem para cá, para o Brasil. Como que ele vai chamar aqui? Tacaroco. Como que ele vai chamar lá na Índia, se ele for para a Índia? Tacaroco. Como que ele vai chamar lá em Israel? Tacaroco. Não muda, não pode transliterar número, não tem como mudar nome, nome é nome. Então, meus queridos, se você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, Masei Shelichim, é o nome original, você vai ver falar por centenas de vezes sobre imersão, teve lá, batismo da linguagem, né, cristã. Então, querido, você sempre vai ouvir falar dentro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que narra os feitos dos talmidim. Aqueles que aprenderam com Yeshua durante 3 anos e meio aproximadamente e que saíram a praticar aquilo que ele ensinou durante 3 anos e meio. Como que eles faziam quando eles pegavam alguém?
Lá está falando, irmão, sobre a imersão de Cornélio, a imersão de sua família, a imersão daquele eunuco por Filipe. Enfim, se fala muito sobre imersão de pessoas ali. E como que está a narrativa de todo o livro, não existe uma referência sequer em toda a Bíblia Sagrada, em todo o livro de Atos, de que os Talumidim imergiram alguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a narrativa do livro de Atos está escrito que eles imergiam as pessoas em nome de Yeshua. Na Bíblia cristã, em nome de Jesus. Então, mais um engano, meu irmão. Mais um engano. Nós estamos falando de engano. Te batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito? Eu não vou culpar quem te batizou. Quem te batizou herdou dos pais da igreja. E as doutrinas que nós temos é fruto deles. Por isso que eu te convido a fazer um retorno para a fé original, para a fé que Yeshua teve e ensinou a ter, para a fé que os apóstolos dele, os emissários dele, tiveram e ensinaram outros a ter. E eles não criaram dogmas. Eles não criaram regimento interno. Eles não criaram um estatuto diferente. Eles não criaram um credo diferente daquele que já existia. Eles eram judeus. E judeu, meu irmão, não questiona a fé, não questiona a Torá. Judeu é judeu porque ama a Torá. E Yeshua era judeu. Ele não era cristão, ele não era budista, ele não era de nenhuma denominação. Ele não era de nenhuma crença a não ser a crença judaica. Pronto. Nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, foi sepultado como judeu. Tudo o que aconteceu na vida dele da forma judaica, que é a forma passada pelo Eterno para que o povo vivesse sobre ela lá no passado. E era para estar vivendo até hoje, no presente, se não fosse uma reconfiguração de fé feita por homens chamados os pais da igreja. Vamos retornar então. Engano. Há muito engano, irmão. Quando me trouxeram, irmão, à luz muitas doutrinas e credos que fizeram parte, irmão, da minha vida desde bebezinho. Eu vim de um lar católico apostólico romano. Meus pais me criaram assim, meus avós eram assim. Esse foi o meu berço. Então, lá no catecismo, né, dentro da instituição Igreja Católica Apostólica Romana, eu fui ensinado que o nosso Deus é trino. Não, ele não é três, ele é um. Ele é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A palavra Echad significa um, único, incomparável. Ele é um ser só. Ele não é dois, ele não é três, ele é um. Ele pode se manifestar em quantas formas ele quiser. Ele não se manifesta apenas em três formas, ele se manifesta da forma, de quantas formas ele quiser. Ele é o eterno. Mas ele é um. A partir do momento que aquele ser soberano,
ele escolhe manifestar por intermédio de alguém ou de algo, aquele alguém ou aquele algo representa ele sem ser ele. Então, Yeshua, ele representa o Pai, o Criador, Deus, sem ser ele próprio. Sem ser o próprio Deus, o próprio Eterno, o próprio Pai. Na figura de um homem. Que se transformou em homem, não. Ele assumiu através da sua messianidade, porque ele é o Messias. Messias significa ungido. É aquele que recebe sobre si o óleo. O óleo é símbolo da pessoa do Espírito, da capacitação que vem do Pai para o ser que o representa em cima desta terra. Então, no decorrer do Antigo Testamento, conforme os cristãos gostam de dizer, apareceram vários pequenos Mashiach. Toda pessoa que recebia um tipo de capacitação, de revestimento de poder, era uma espécie de pequeno Mashiach. E ele já apontava para o verdadeiro e grande Mashiach, que viria, que é Yeshua, o Filho do Eterno, o Filho de Elohim, o Filho de Deus. Então, há muita coisa, meu querido e amado irmão. Há muita coisa que é engano. E que entrou na minha, na sua, na vida de muitos. E que não está de conformidade com a vontade plena do Eterno. É fruto de engano na nossa vida. Citei algumas aqui, irmãos. Citei algumas. Citei que o batismo não é feito em nome de 3 pessoas, é feito em nome de uma única pessoa, em nome de Yeshua. Citei para você, meu irmão, que tem dentro da Bíblia, eu citei só 2 versículos, só 2 textos, tem centenas, tá? Tem centenas. Citei para você que existe alguns equívocos dentro da Escritura, não porque ela não é correta, mas porque os homens, com traduções erradas. Você já viu falar que cada um gosta de puxar sardinha para sua lata? Pois é, João Ferreira de Almeida puxou sardinha para sua lata. Por quê? Porque lá no passado já foi reconfigurada uma fé que tinha que derrubar a fé original. Tinha que suplantar a fé original. Para os pais da igreja formular o conjunto de doutrinas nos concílios, no concílio de Niceia, e ir adiante com aquela reconfiguração de fé, eles tinham que derrubar a Torá. Eles tinham que derrubar a fé judaica. Eles tinham que dar uma nova roupagem para a fé e dizer, olha, nós agora somos o representante de Deus. Não é mais a nação de Israel. Não é mais a Torá, agora é os evangelhos. Não é mais o Antigo Testamento, agora é o Novo Testamento. Eles tiveram que demolir todas essas coisas para colocar suas doutrinas. Quais são suas doutrinas? Que Deus é 3, que o batismo é em nome desta trindade, que o Antigo Testamento passou, a lei passou, que agora é o Novo Testamento e Yeshua, né? Ou Jesus. Então, meu irmão, essas são algumas coisas que é engano. São grandes enganos, irmãos, que veio para a humanidade, laçou a muitos. Laçou a muitos. Fui pastor de igrejas, irmãos, evangélica. Durante 21 anos, eu tive em cima dos púlpitos pregando doutrinas cristãs. Hoje continuo pregando. Quero me esforçar para pregar ainda mais, mas não mais de acordo com a ótica que eu aprendi. Porque a ótica que eu aprendi, eu
quero, meus irmãos, deixar ela de lado para adotar o verdadeiro ensino de Yeshua, seus Talmidim e o povo do Eterno. Ainda que eu pregue a minha vida inteira, igual o apóstolo Yirmiyahu. Apóstolo não, o profeta. Quem é este profeta? Yirmiyahu, Jeremias. Pregou a vida inteira, 50 anos de ministério, que durou o tempo de ministério de Yirmiyahu, Jeremias. E ele não conquistou nenhuma viva alma para o Eterno, mas morreu honrado. Sabe por quê? Porque foi um porta-voz do Eterno. Ele tentou livrar o povo do engano, mas infelizmente o povo não quis. Então veio Nabucodonosor, a Babilônia, e os capturou. E isso vai voltar a acontecer, meus irmãos. Quando o anti-Mashiach chegar, ele fará pior do que Nabucodonosor fez na época do cativeiro babilônico. Ele vai pegar uma multidão despreparada, vivendo debaixo do engano e que crê em muitas ilusões e pensa crer em verdades sólidas e eternas. Procure a verdade, meu irmão. Procure a verdade, minha irmã. Procure conhecer o outro lado da moeda. Toda moeda tem duas faces. Já viu cara e coroa dos desenhos animados? Pois é. Procure conhecer o outro lado da Bíblia Sagrada e dos pregadores da Bíblia Sagrada. Porque se você ficar pulando de igreja em igreja e pulando de braço em braço pastoral, você nunca vai se conscientizar da verdade que está do outro lado. Procure saber com o povo da Bíblia, com o povo judeu. O que eles têm a dizer sobre o Eterno? Procure saber com a nação de Israel e os seus representantes quem é o Eterno. Procure saber quem é Yeshua, não Jesus. Jesus você conhece. Procure saber quem foram realmente os seus Talmidim. Você acha que eles foram cristãos? Nenhum deles foram cristão. Ah, mas eles eram judeus, converteu ao cristianismo. Não. Morreu todos eles morreram como judeus. A única coisa que modificou é que eles aceitaram Yeshua como Mashiach. Só isso. Continuaram vivendo da forma judaica do mesmo jeito até o último dia das vidas deles em cima desta terra. Você ouviu falar que eles se converteram ao cristianismo, né? E abandonaram o judaísmo, não é? Mentira. Continuaram sendo judeus, só que crendo que o Salvador é o Mashiach, é Yeshua. Crendo que o Mashiach já veio e que eles viram ele e tiveram com ele 3 anos e meio. E eles continuaram pregando a Torá de conformidade com ela, mas se lembrando das palavras do Mashiach que estava em perfeita sintonia com a Torá e pregando aquilo que eles aprenderam com ele. Porque o que ele pregou e ensinou não está contra os ensinos da Torá. Meus queridos irmãos, a ferramenta predileta de Hassatan e os seus Shedim, os seus emissários, os demônios, é o engano. O engano está por todas as partes. Está em todos os lados. E todo cuidado é pouco para que nós não venhamos a cair nesta teia de aranha chamada engano. E olha bem o que frisa aqui o versículo. Quando este homem
quem invalida a Torá vier, o adversário lhe dará poderes para realizar todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas. Você está olhando sinais e maravilhas e tudo que acontece dentro das religiões, dentro da onde você congrega, e está tendo isso como base para você continuar e para você ter a certeza que aquilo ali é Deus puro, você está enganado. Quem sou eu para dizer que tudo que acontece lá, irmão, tudo que acontece lá é do inimigo e que Deus não está lá? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo isso. Eu estaria, meus irmãos, cometendo um grande erro. Estaria indo contra a minha própria consciência, porque eu vivi 21 anos em cima dos púlpitos de igrejas evangélicas pregando. Eu vi muitas coisas acontecer. O Eterno me usou demais. Eu vi muitos milagres, muitas coisas grandes acontecendo, mas também vi muita ação do inimigo. E a maior ação do inimigo, do operador de engano, está no âmbito doutrinário, irmão. Está no âmbito doutrinário. Com doutrinas que não suportam a exegese bíblica. Com doutrinas que estão em desarmonia com a fé original, com a língua mãe e com, meus irmãos, aquilo que a Torá eterna, ela é esposa. Tem ações espirituais de engano também dentro das religiões? Tem, dentro de todas. Todas. Tudo que é ismo, todos os ismos, tem, às vezes, irmãos, operação de erros, de ações do inimigo ali dentro. Seja o ismo que for, seja lá o ismo que for, tem. Tem sim. Agora, nós não podemos, eu não posso dizer que tudo é ação do inimigo. Não. Mas que tem, tem. Então, irmão, você fica vendo, né, aquelas coisas, tudo que acontece, e você fala assim, não, eu estou no lugar certo. Eu também falei assim. Nem tudo que brilha é ouro, meu irmão. Nem tudo que brilha, que reluz é diamante. Vamos tomar cuidado. Ah, não, mas o povo lá fala língua estranha e tal. Eu já vi gente falar língua estranha e depois manifestar na mesma hora, 5 minutos depois manifestar demônios e ela vomitar coisas terríveis diante dos meus olhos e falar palavrões, pessoa possessa por espíritos malignos, que não tem condições nem sequer da gente pensar, quanto mais repetir. Alguns segundos antes, eu vi esse indivíduo profetizando, falando em língua estranha. Então, meu querido irmão, cuidado. Todos que estão ali são assim? Não. Não. Tem muito homem do Eterno ali e muita mulher do Eterno ali. E o Espírito de Deus também está ali. Só que vamos tomar cuidado com enganos. Vamos tomar cuidado para não sermos enganados. Repito de novo, irmão. Repito de novo. A maior área de atuação do inimigo através do engano dentro das religiões está no âmbito doutrinário. Está no âmbito doutrinário. Então, cuidado. Cuidado. Os sinais e maravilhas e prodígios que você vê ali não são, meus irmãos, não são, vamos dizer assim, sinais de aprovação plena do Eterno. Sabe o que é isso? É sinal da misericórdia dele. Não quer dizer que ele está aprovando tudo. Não quer dizer que tudo ali é dele. Não. Então, meu irmão e minha irmã, vamos tomar cuidado.
Por quê? Porque aqui está um alerta claro. O alerta aqui está claro de que este homem que vai aparecer, ele virá, irmãos, para fazer milagres e prodígios, falsos milagres e falsos prodígios. Cuidado com falsas profecias. Não vai abraçando tudo e falando, olha, o Eterno falou comigo, Deus falou comigo, e põe no coração, não. Você pode se iludir e você pode se ferir muito. Porque eu já recebi muitas falsas profecias. E já recebi também muitas verdadeiras. Existe profecia? É lógico. É lógico que existe. É lógico. Existe verdadeiro profeta? É lógico. É dom. Agora, irmão, existe também o falso. Existe a mentira, existe o engano. Então, vamos tomar muito cuidado. Examinai as profecias. Por um outro lado, também, né, a Bíblia fala, não desprezeis as profecias. Né? Então, não desprezar é um mandamento, é uma ordem, é um conselho. Mas provar as profecias, examinar as profecias também é uma recomendação. Qualquer um chegou profetizando, você vai, ai, Deus falou comigo, que maravilha. Não. Observa, olha, a Bíblia é uma peneira, né? É uma peneira, coloca aqui, irmão, chacoalha. Porque quando você for fazer isso, você vai ver que o que é bom vai passar. Mas o que é ruim vai ficar em cima. A semelhança, né, de um construtor que vai fazer uma massa e precisa coar a areia primeiro para depois fazer daquela areia coada uma massa para trabalhar. O que é bom passa na peneira. O que não presta fica em cima e ele descarta e joga fora. Então, meu querido, fica aqui essa mensagem. Vamos aqui terminar, olha. Então, quando este homem vier, o adversário lhe dará poderes. Então, ele, o antimachia, irmão, receberá poder de alguém para enganar. Quem é este alguém que dá poder a ele para enganar? O adversário. Quem é o adversário? Satã. Abra sua Bíblia com calma, leia todo o capítulo 13 de Apocalipse. Você vai ver, irmão, a besta recebendo poder de Satã para fazer, irmão, fogo cair do céu. Milagres a ponto, irmão, da besta. A besta é o antimachia, que vai sofrer em um determinado momento da humanidade, ele vai sofrer um golpe mortal. De alguma forma, alguém, por intermédio de alguma força, vai ser contra a vida dele, ele vai receber uma ferida mortal. E ele vai se recuperar daquela ferida. Quem dará poder a ele? Satã. Mas na mão do Eterno, na mão de Deus é que está todo o poder. Realmente está todo o poder na mão dele, mas Satã, os seus Shedim, os emissários do mal, o mundo espiritual negativo, maligno, também existe nas mãos deles, irmão, um determinado poder negro. Vamos voltar lá para a Torá. Vamos voltar lá para Êxodo. E vamos relembrar quando Moisés, Moshe e Arão estava diante do faraó com uma ordem. Pega o cajado de Arão e joga diante de faraó. Ele vai se transformar em uma cobra. E assim aconteceu. Aí, irmãos, faraó olhou aquilo e ficou espantado. Pediu para os magos dele, os bruxos do Egito daquela época, os macumbeiros do Egito daquela época, os feiticeiros do Egito daquela época, faz o mesmo. O que aconteceu? Eles jogaram os seus cajados no chão e também se tornaram
em uma serpente. Só que a serpente de Arão, né, que o cajado de Arão tinha transformado em serpente, foi e engoliu aquela serpente que, né, se tinha transformado através do cajado dos magos, bastão de poder dos magos. Ou seja, Deus sempre vai engolir o inimigo, sempre vai tragar o inimigo. O poder das trevas sempre será engolido, tragado pelo poder do eterno, que sempre será maior que o poder do mal. Mas eu te pergunto nesta noite, quem fez o cajado de Arão virar uma serpente? O Eterno. Agora, quem fez o cajado do mago, daqueles magos do Egito, transformar em serpente? Será que foi o Eterno que fez? Não. Foi o próprio Hasatã. Ele tem poder sobre a matéria também. Não como o Eterno tem. O Eterno tem todo o poder. Nada nem ninguém se compara a ele. E o pouco de poder que Hasatã, seus emissários, têm, é com a permissão do Eterno. É ele que permite. Ele tem a finalidade de permitir este poder na mão dele. Porque exercendo esse poder, ele está exercendo em prol do próprio Deus. Porque a força do mal impele a criatura para os braços do Eterno. Quando fustigado pelo mal, eu e você, irmãos, somos lançados nos braços do bem. Então o Eterno se aproveita da ação do mal, da ação do inimigo, para o seu próprio bem, para a sua própria finalidade, para chegar aos seus próprios fins. Então, queridos, fica aqui esta mensagem. Para finalizar, olha, ele capacitará a enganar a muitos de todas as formas ímpias, os que rumam à destruição porque não receberam o amor pela verdade que poderia salvá-los. Ou seja, por darem crédito à mentira, rejeitarem a verdade, Deus lhes envia a operação do erro. Deus permite que o enganador, que o anti-Mashiach, ele prevaleça contra aqueles que rejeitam a verdade e amam determinadas mentiras. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade chegou até você, você não é inocente mais. Você pode até arrumar desculpas e não assumir a verdade. Deus não vai te condenar agora por isso. Ele é fiel às leis que ele mesmo estabelece. E o livre-arbítrio é uma lei que ele estabelece. Ele não vai violar a lei, a própria lei dele. Livre-arbítrio é uma lei dele. Só que um dia todos serão julgados. Eu conheci a verdade, eu ouvi falar, que existe muita doutrina mentirosa, que a coisa não é bem do jeito que padres e pastores falam, que tem muita coisa diferente, na fé original, na fé hebraica, tudo diferente, que o nome do Salvador não é Jesus, é Yeshua, que eles continuaram sendo judeus, morreram com judeu, tal. Mas eu vou viver do jeito que eu quero mesmo. Você pode viver. Ninguém vai te impedir. Ninguém vai te destruir por causa disso. Mas no final, todos seremos julgados. E olha o que está escrito aqui. Por amarem a mentira e desprezarem a verdade, Deus lhes manda a operação do erro, do engano. E prevalece, sabe por quê? Prevalece porque
quando nós amamos a verdade, nós abandonamos a mentira. Quando desprezamos a verdade, é porque nós estamos enlaçados e aliançados com a mentira. Aí o inimigo tem poder sobre as nossas vidas. Então reflita. Faça a sua reflexão. Faça a sua reflexão. E quem te levará a uma conclusão não é eu. É o próprio Eterno através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Espírito do Deus Todo-Poderoso, que te levará à compreensão, fruto de reflexão e a uma correção. Porque é assim, compreensão, correção. Convencimento vem da parte dele. A partir do momento que somos convencidos, né? E aceitamos aquela correção, aquele convencimento, aí nós passamos, irmão, a fazer correções na nossa fé, correções na nossa forma de adorar, correções na nossa forma de enxergar, correções na nossa postura diante do Eterno. Que o Eterno te abençoe. Quero terminar com uma oração. Pai Celeste, bendito seja o teu santo e sagrado nome. Quero orar, encerrando este trabalho, te louvando, exaltando e adorando e pedindo que o Senhor abençoe a vida deste homem, desta mulher, a vida desta pessoa que vai assistir esta mensagem. Muito obrigado por todas as grandes bênçãos e maravilhas. Eu peço que o Senhor nos livre de todo o engano. Que nós possamos amar a verdade, pois o engano e a operação do erro não prevalecerá contra quem ama a verdade. Dai-nos força, Senhor, não apenas para amar a verdade, mas para colocá-la em prática. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarechecha Adonai virishmiecha yair Adonai panavelecha veruneka. Issa Adonai panavelecha viasem lecha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Uma boa noite e até a próxima oportunidade em nome de Yeshua.